Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o vidente Tiresias, uma figura muito peculiar dentro da mitologia, uma pessoa que aparece em muitas histórias e nem sempre trazendo boas notícias. Quer conhecer essa história? Fica comigo até o fim do vídeo, que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Tiresias é um vidente cego, um mortal, uma pessoa, né, que perambulava por aí, pela Grécia, andando pelas florestas e que um dia teve uma oportunidade única de ver a deusa Atena, tomando banho num dos rios da região ali da Grécia e completamente nua. E quando ele olha para a deusa e a deusa nota que ele está lá, ela é tomada por um acesso de fúria e transforma ele num cego, tira completamente a capacidade de ver. E aí tem uma ninfa, uma acompanhante que está ali com ela e fala: pô, Atena, que é isso? O rapaz só olhou, caiu aqui por acaso, também não precisava tanta raiva assim não, né? Vai lá, ajuda ele e tal. Ela fala: tá bom, vou dar uma compensada, vou dar para ele o dom da profecia. Então é assim que o nosso amigo Tiresias, né? Eu não sei se sortudo ou azarado, acaba se tornando uma figura muito icônica dentro das histórias da mitologia grega. Só esse fato, essa história de como ele se torna um vidente cego, já fala muitas coisas, né? O primeiro é que quando o ser humano olha um deus, olha uma deusa completamente despido, é um símbolo dessa pureza, desse ser, digamos assim, interno do divino. Ele consegue olhar o divino diretamente, sem roupas, sem máscaras, sem véus. E isso, gente, normalmente no mito dá problema. Pessoa morre, ou então fica cega, que nem o Tiresias. Mas por que toda vez que uma pessoa olha um Deus de frente, acontece uma desgraça com ela? Porque quando você olha para a divindade, quando você encontra Deus, a divindade, o seu próprio ser, o seu Deus interno, que seja, que represente esse divino, quando essa pessoa olha para isso, ela não pode mais ser o mesmo. Ela sofre uma transmutação, não uma transformação só, mas uma transmutação. Ela, de certa forma, precisa morrer para o que ela era antes de conhecer a divindade. Ela tem que morrer para esse eu antigo para começar uma jornada nova, né? Uma pessoa que, depois de ver a divindade, agora tem seu destino completamente alterado, que é o caso de Tiresias. E olha só, Tiresias agora não olha para as coisas externas, ele não precisa olhar para o mundo manifestado, ele olha para dentro, né? Só para dentro de si, e tem o dom da profecia, ele vê o futuro, ele consegue chegar a ver o que só os deuses veem, o que só eles conseguem ver, né? Então ele assume um papel um pouco de elo de ligação entre o desejo dos deuses e os homens. Quando os seres humanos querem saber, meu Deus, o que eu faço? Eles vão e chamam Tiresias. E uma coisa que ele ganha também, além do dom da profecia, ele ganha um cajado. E esse cajado permite que ele caminhe como quem enxerga. Então, ele não tem problema. Ele olha, ele consegue, por meio do seu cajado, caminhar tranquilamente, não esbarra, consegue ver as coisas, os lugares diferentes, sem problema nenhum. Então, ele consegue se locomover, né, que seria um dos principais desafios ali, quando ele perde a visão externa, é compensada com o cajado, ou seja, é bem simbólico mesmo esse negócio do não ver, né? Então ele não vê
fora, mas pode ver agora dentro e ver o futuro, coisa que é dada somente aos deuses. Antes de se tornar um vidente cego, Tiresias passou por uma situação assim muito peculiar, que dá para ele também já um certo conhecimento de alguns mistérios. O que acontece com Tiresias? Está ele andando, você vê que Tiresias, né, vai andando no meio das florestas ali da Grécia e sempre se mete em confusão. Antes de ficar cego, Tiresias estava passeando por aí e chega num determinado monte, né, e encontra duas serpentes copulando. As duas serpentes estão unidas e ele vai com seu cajado, que não é o mágico, cajado que ele tinha lá tipo para pastoreio, e separa as serpentes. Quando ele separa as serpentes, ele se transforma em mulher e passa 7 anos como mulher. Quando ele está no 7º ano, ele encontra as serpentes de novo e as separam de novo, né? Faz o mesmo processo. E aí ele se transforma novamente em homem, assume, né, o masculino e continua a sua vida. Aí depois ele encontra Atena, tal, não sei o quê, e dá aquela confusão toda. Olha só que interessante esse processo do Tiresias, né? Ele está lá cuidando da sua vida, aí ele encontra a dualidade, a sabedoria, né? Que as serpentes, em geral, estão representando conhecimento. E elas estão reproduzindo. Né? E quando ele separa as serpentes, é como se fosse, olha, você só conhece um lado, que é o masculino. Vou lhe mostrar outro lado, que é o feminino. Aqui, para além da questão de homem e mulher, a gente está falando de dualidades, de polaridades, que quando você conhece os dois lados, você tem um conhecimento muito maior. Então, Tiresias, por passar esse tempo vivendo como mulher, entende todo um outro lado da natureza, e isso permite que ele seja considerado uma pessoa que conhece para além dos homens normais. Então, se você pensar os mistérios do dia e da noite, do céu e da terra, do mundo e do submundo, tudo que é dualidade, isso já dá para ele um conhecimento do mundo dual muito grande. Aí o que acontece depois? Ele encontra Deus, então ele sai da dualidade para o divino. E aí, quando ele olha para o divino, aí dá essa transmutação toda que eu comentei com vocês, tá? Tiresias, então, aparece em diversas histórias, e ele é meio aquele cara assim que você olha e fala, caramba, Tiresias chegou, não vai dar bom, vai dar alguma coisa errada aqui. Por quê? Porque ele vê o futuro, mas ele nunca traz assim notícias muito boas, né? Por exemplo, ele é a pessoa que fala para Édipo que ele é o assassino do pai e que ele casou com Jocasta, sua mãe. Ele nem queria, diz que na história ele tenta lá, né, dar uma disfarçada, mas Édipo insiste, insiste, chama ele de pilantra, tal. Aí Tiresias fala, pois deixa eu te contar uma coisa. E aí solta essa bomba na vida de Édipo, né? Então ele tem esse papel fundamental nessa tragédia. Ele também encontra, procurado por Ulisses, depois que Tiresias morre, ele vai para o Hades, né? Continua com as suas possibilidades de ver o futuro, e Ulisses, quando vai voltar para casa, desce até o submundo para perguntar para Tiresias como voltar para Ítaca. E ele dá essa resposta, e é interessante aqui que o conhecimento que Ulisses precisa está no submundo. E é muito irônico você imaginar, perguntar para um cego, que é Tiresias, como fazer para voltar para casa. Né? Então, é tipo assim, você tem que perguntar coisas mais profundas para voltar para casa, para conseguir voltar para o seu próprio lugar, para a sua origem, que é Ítaca. A gente também tem ele no mito de Narciso. É ele que fala assim, Narciso é gatinho, esse cara é bonito. A gente tem aqui o videozinho dele também, né? Ele fala, Narciso é gatinho, bonitinho, mas ele vai viver muito desde que ele não se veja, desde que ele não olhe para a sua própria imagem, ele vai, né, durar muito, pode ficar tranquilo. Aí o que acontece? Narciso vai, olha para a sua imagem no lago e tal,
dá aquela confusão toda que a gente conhece. Se você não conhece, dá uma olhadinha no vídeo aqui do canal para conhecer a história de Narciso. Um outro momento também que Tiresias aparece é nas histórias de Tebas, né? Tem várias histórias onde ele aparece aí na Guerra de Tebas, porque ele é associado a toda essa maldição azarada, né? Que tem justamente a linhagem de onde vem Édipo e para os filhos de Édipo. Tiresias está muito associado a isso. E só para vocês verem como a gente não gosta muito da presença de Tiresias, quando ele chega lá em Tebas, em determinado momento, fala assim: e aí, Tiresias, a gente vai ganhar ou não vai, né? Pergunta os reis de Tebas. Né? A guerra aqui está truando, o negócio está pegando, e eu queria saber se a gente vai ganhar. Ele fala: vai sim, vocês vão ganhar sim, basta vocês sacrificarem o príncipe aí, o fulaninho, que vocês ganham. Então, assim, gente, Tiresias traz muitas coisas, mas ele também traz situações onde as pessoas são obrigadas a se confrontar, né, com a realidade, com as coisas que elas não sabem ou gostariam de continuar sem saber. E toda a mudança que o conhecimento traz. Então, toda vez que Tiresias fala algo do futuro, a pessoa ela é confrontada com a mudança que aquele conhecimento traz. Então, Tiresias vai representando com as suas aparições aquele conhecimento que surge de forma, às vezes, não desejada, e que vai gerar toda a mudança da história e, de certa forma, levar a história para onde ela realmente deveria acontecer. Ok? Então, veja que é uma figura só, a gente poderia falar de várias coisas aqui, mas eu queria dar para vocês essa visão de um vidente cego que conhece a dualidade do mundo manifestado, né, em profundidade, que quando viu a unidade se transforma, né, para de olhar o mundo externo e passa a ver o mundo dos deuses. Então, essa figura muito bacana e que eu acho que nas suas leituras aí de mitologia ela vai aparecer várias vezes. Era isso que eu tinha separado para hoje, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!